Ô, Bruno Andrade, como é que essa história do Ângelo tá quente e fervendo? Vocês estão atualizando a todo momento, você, Luiz Assar, André Hernan. A negociação vai sair ou não vai? A proposta está na mesa? Como é que está essa situação, amigo? É importante também incluir o Lucas Musetti, que mais cedo também colaborou e mandou mais algumas informações, mais alguns detalhes envolvendo o futuro do Ângelo. Tentando resumir e contextualizar, desde ontem à noite, eu e o André Hernan temos ali algumas dicas de que hoje o Flamengo iria oficializar uma nova proposta pelo Ângelo e que o futuro do jogador poderia ser decidido nas próximas horas, ou pelo menos até o fim dessa semana. O André Hernan confirmou logo pela manhã que o Flamengo enviou uma proposta de 12 milhões de euros ao Santos pelo Ângelo. É uma negociação que já decorre desde o começo de janeiro, no caso ali 66 milhões de reais, a cotação dos tais 12 milhões de euros. E isso logo a gente publicou no começo da tarde, enfim, fim da manhã no Brasil. E logo na sequência fomos atrás de mais detalhes, fomos atrás de mais informações e abrimos então de primeira com o desenrolar de toda essa situação. A gente conseguiu confirmar que essa proposta de 12 milhões de euros é por 50% dos direitos econômicos do Ângelo. Existia lá algumas histórias de que poderia ser por 80%, por 100%. A nossa informação é de que é por 50% dos direitos econômicos do Ângelo. Lembrando que o Ângelo é dividido, 70% é do Santos, pertencem ao Santos, os outros 30% pertencem ao jogador, à sua família. A outra novidade é que o Santos sinalizou positivamente, aceitou essa proposta de 12 milhões por 50% dos direitos. Inicialmente queria entre 13 e 14 milhões, mas a proposta satisfaz 12 por 50%. A grande questão aqui é que, por enquanto, isso pode mudar nas próximas horas, pode mudar nos próximos dias, mas por enquanto o Ângelo não se mostrou favorável, não tem interesse em trocar o Santos pelo Flamengo. A ideia do Ângelo e também dos seus representantes é uma mudança para a Europa no meio do ano. Lembrando que recentemente o Santos teve uma proposta, conversou com o Nottingham Forest da Inglaterra, não houve acordo, agora há essa conversa concreta com o Flamengo. E para além disso, dos 12 milhões por 50% dos direitos, o Ângelo nesse momento, é importante frisar porque amanhã pode mudar, mas nesse momento o Ângelo não tem interesse do Flamengo. E, por último, há também um impasse, um imbróglio nos bastidores entre o intermediário do negócio entre Flamengo e Santos, um empresário chamado Luizinho Piracicaba, mais conhecido como Luizinho Piracicaba. E existe um impasse com os representantes do Ângelo, no caso, a agente Marisa Ágila. Então, por enquanto, isso também tem atrapalhado o futuro do jogador. A Marisa também tem interesse em negociar o Ângelo com a Europa e não com o Flamengo, enquanto o Luizinho faz uma força e pressiona nos bastidores para que essa negociação com o Flamengo avance. Então, essas são as novidades. O Ângelo, o Santos, aceitou a proposta, mas, por enquanto, o Ângelo quer ficar no Santos, quer a Europa no meio do ano. Informações muito importantes, PVC. Só vou fazer uma ponderação aqui. É claro que a informação tem sido essa da vontade do Ângelo permanecer no Santos. Só vou aqui fazer uma ponderação que é uma informação da última vez que eu liguei para Santos e perguntei: o Ângelo não quer sair? E gente da direção do Santos diz: a gente não quer vender. O Santos não quer vender para o Flamengo. Então, é provável que isso se jogue nas costas do Ângelo para dizer: ele não quer ir. Mas tem um aspecto disso também, que é: o Santos não quer vender para o Flamengo. Não quer. Não significa que não irá. Entre o desejo e a realidade, às vezes tem uma diferença nas negociações, porque são as pressões e os jogos de interesse de vários lados diferentes. Aí tem o Santos, o Flamengo, o jogador, o empresário e, claro, o olhar lá para o futuro, como o Andrade pontuou, a respeito desse olhar de pensar, quem sabe, buscar uma transferência para a Europa futura. Mas então são informações importantes, só para a gente fazer um apanhadão geral aqui, Andrade, porque é muita informação e talvez quem não está tão ligado. Oferta de 12 milhões de euros, que foi feita hoje, a apuração sua do André Hernan, da Luiz Assar e também do Musetti, que dá cerca de 66 milhões de reais por 50% dos direitos, é isso? É isso. Essa informação existem outras informações em outros veículos concorrentes que falam em 80% dos direitos, é importante frisar, mas a nossa informação, pelo menos nós acreditamos nessa informação, de que é 12 milhões, ou são 12 milhões por 50% dos direitos, lembrando que o Ângelo é dividido, 70% pertence ao Santos, 30% pertencem a ele e a sua família.
Então a gente vai ficar continuando ligado nisso, lembrando que é um caso que desperta muita atenção, porque como o PVC já informou aqui no nosso de primeira, o presidente Andrés Rueda inicialmente não tem esse desejo de vender para outro clube brasileiro para reforçar um time que está aqui no futebol brasileiro, o Santos e o Flamengo, que tem vários jogadores que já foram do Santos para o Flamengo, o Gabigol talvez seja o maior expoente desses nomes todos recentes, e o Ângelo poderia ser mais um desses casos, o Santos que está numa situação complicada financeira. E só um ponto, lembrando, eu não me recordo agora se foi na sexta-feira ou na quinta que o PVC falou que se o Santos vendesse o Ângelo, a ideia era sempre segurar uma porcentagem do jogador. Era isso, não era, PVC, basicamente? Era isso. Ou seja, é muito mais fácil o Santos aceitar a venda de 12 milhões de euros por 50% do que aceitar a venda de 12 milhões por 80%, porque ele ficaria com uma porcentagem menor. De qualquer maneira, o interesse do Santos nesse momento é, voltar a ser competitivo. O Ângelo ajuda nesse aspecto. 2, não tornar um outro rival mais competitivo ainda, porque isso diminui as chances do Santos disputar títulos. Mas uma coisa é querer, outra coisa é poder. Vamos descobrir já. E o desespero financeiro, às vezes, fala mais alto em situações como a do Santos, diferente do Flamengo, que tem já uma situação financeira já há algum tempo muito mais confortável.